Hebreus, capítulo 9. O primeiro pacto também tinha ordenanças de culto, e o santuário terrestre. Pois um tabernáculo foi preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, a mesa, e os pães da proposição. Esse é chamado Santo Lugar. Mas após o segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, e a arca do pacto, toda coberta de ouro. Nela estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que florescera, e as tábuas do pacto. E acima dela, os querubins de glória, que faziam sombra ao propiciatório. Acerca dessas coisas não é oportuno agora falar em detalhes. Ora, estando estas coisas assim preparadas, os sacerdotes entram a todo tempo no primeiro tabernáculo, para cumprirem as atividades de culto. Mas no segundo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo, e pelos pecados de ignorância do povo. Desta maneira, o Espírito Santo dá a entender que o caminho para o santuário não havia sido revelado enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. Esse é uma figura para o tempo presente, em que são oferecidos ofertas e sacrifícios que não podem, quanto à consciência, tornar perfeito a quem faz o serviço, pois consistem somente em comidas e bebidas, e vários lavamentos, e ordenanças para o corpo, que foram impostas até o tempo da correção. Mas quando veio Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta criação, ele entrou de uma vez por todas no santuário, e obteve uma redenção eterna, não pelo sangue de bodes e bezerros, mas sim, pelo seu próprio sangue. Pois, se o sangue de touros e bodes, e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os imundos, santifica para a purificação do corpo, quanto mais o sangue do Cristo que, pelo Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso ele é o mediador de um novo testamento, a fim de que, com a ocorrência de uma morte para a redenção das transgressões sob o primeiro testamento, os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Pois onde há um testamento, é necessário que ocorra a morte do testador, porque um testamento se confirma nos mortos, visto que não é válido enquanto o testador vive. Por isso o primeiro testamento também não foi consagrado sem sangue, porque, depois de Moisés haver pronunciado a todo o povo todo o mandamento segundo a lei, ele tomou o sangue de bezerros e de bodes, com água, lã purpúrea e hisopo, e aspergiu, tanto o próprio livro, como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Êxodo 24h08 E semelhantemente aspergiu com o sangue o tabernáculo, e todos os utensílios do serviço de culto. Segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Portanto era necessário que os esboços das coisas que estão nos céus fossem purificados com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores que esses. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, mera figura do verdadeiro, mas sim, no próprio céu, para agora comparecer por nós diante da face de Deus. Também não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra cada ano no santuário com sangue alheio, de outra maneira lhe seria necessário padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, no fim dos tempos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como está ordenado aos seres humanos morrerem uma vez, e depois disso, o juízo, assim também Cristo, que se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que o esperam, para a salvação.